Agora sim, finalmente, estou vendo as perguntas de vocês, né? Não sei o que aconteceu aqui com o meu live stream, bom, mas vamos que vamos aqui, não tem problema. Estamos aí começando mais um chat de fechamento. Antes da gente prosseguir, pessoal, como é que está o retorno para vocês? Áudio e vídeo ok? Só pegar um retorno aí para a gente já prosseguir. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Maravilha aí, estou vendo que já tem muitos comentários aqui, até parece que a gente está falando aqui há meia hora. Bom, pessoal, não tem um dia melhor do que esse daqui, o que a gente já estava esperando há bastante tempo, né? Hoje o nosso índice Bovespa finalmente aí subindo bastante forte, rompendo aí com convicção essa resistência aqui de 54.960, montando pivô, e que maravilha, pivô de alta aqui, finalmente temos de volta aí a nossa tendência de alta. A gente já vinha aventando aí nos últimos dias, né, que o Ibov estava com muita vontade aí de subir, né, as correções aí sugeriam aí que não deveriam ser correções muito fortes, né, ele andou um bom período aí de lado sem querer fazer topo, fez essa pequena correção, mas já se segurou no primeiro suporte, nessa antiga linha de retorno do canal de alta, fez fundo nela e finalmente aí ontem sinalizou aí uma mudança de direção voltando a subir e hoje confirmando esse sinal com uma alta tão grande quanto a alta de ontem, né, ficando bastante forte, bastante expressivo e montando esse belo pivô de alta aqui, o que traz de volta para a gente o que a gente estava tanto esperando, a tendência de alta. Mercado volta a ficar comprador, né? Está acionando aí o gatilho de compras novamente, né? Só que a gente já se antecipou um pouquinho, a gente começou já ir entrando aí nessas compras aí nesses últimos pregões, né? Ainda vou dar uma passada geral aí nos ativos, tem alguma coisa lá no alvo programado, vamos ver o que a gente já consegue trazer aí para amanhã, sexta-feira, né? Mas de qualquer forma, mercado comprador novamente, e a gente mira aqui agora a próxima resistência, 57.360, é o nosso próximo objetivo de alta, né? Vamos que vamos aí surfar nessa onda aqui e tomara que a gente consiga tirar um ótimo proveito dessas novas compras, algumas já iniciadas e outras que possam vir a ser iniciadas. Hoje a gente tivemos 3 entradas, uma com a BOVA11, que é um espelho, que é um filhote do nosso índice Bovespa, né? É uma ETF, onde ela procura replicar o índice Bovespa. Na realidade, quer dizer, a BOVA a gente consegue operar, já o índice não tem como. Então, eu optei por BOVA11, a gente já está comprado. Uma outra entrada foi com o Banco Santander, estava entre Santander e Itaú. Itaú até performou um pouco melhor, mas como a gente não ia entrar com 2 bancos no mesmo dia, então ficou combinado lá que a gente entraria no primeiro que acionasse. O Santander deu entrada antes, né, então a gente acabou efetivando a compra com o Santander. Mas, independentemente disso, os dois, tanto o Banco Itaú quanto o Santander, estavam lá no alvo programado e no meu fique de olho, né? Então, eu entrei no Santander, mas quem entrou em Itaú também, vamos tocar em frente aí, que também tem tudo aí para retomar a tendência de alta e continuar aí o seu desenvolvimento. Uma que me pregou uma peça hoje foi a dona CETIP. Por que a dona CETIP? Estava tudo certo, fiz o estudo com ela ontem à noite, maravilha, né? Só que, vou pegar o gráfico aqui da dona CETIP. Só que eu pretendia graficamente, onde que eu pretendia comprar a CETIP? Eu pretendia comprar aqui logo no rompimento da máxima de ontem. Então, eu coloquei um start aí a partir de 34,60. Só que a dona CETIP, ela ficou hoje ex-proventos, ex-dividendos. Ela pagou 43 centavos de dividendos. Eu fui perceber isso daí bem depois que eu já tinha entrado na operação e passado operando com você. Ou seja, o nosso start, objetivo e stop ficaram deslocados aí 43 centavos para cima. Então, normalmente eu gosto de deixar os stops como stops gráficos e de fundo, acabamos ficando agora, por conta dessa entrada um pouquinho mais acima, acabamos ficando com stop não gráfico, com stop financeiro. De qualquer forma, a CETIP, ela está armada aqui para retomar a tendência de alta, né? Apesar de estar um pouquinho do preço que foi passado pelo operando com você, mas de qualquer forma ela está bem armada aqui para retomar a tendência de alta e vamos torcer aí para que siga em frente, né?
formando aí novos fundos e chegue lá no nosso objetivo. Mas, de qualquer forma, né, tecnicamente, em função de tudo que foi planejado, essa entrada dos R$ 34,60 teria que ter sido dada 43 centavos a menos, o stop 43 centavos a menos, o objetivo também nosso de 37, 43 centavos a menos. Mas passou batido, né? De qualquer forma, que bom, pelo menos que a direção da operação está correta, né? Ela está querendo retomar a tendência de alta, então não faz sentido pensar numa eventual venda. É compra e vamos que vamos tocar para frente aí, né? Torcer também para que a CETIP, mesmo tendo entrada com esse pequeno delay de 43 centavos, que ela siga em frente e chegue lá no nosso alvo. Bom, vamos lá para as perguntas de vocês. Sim. Começando aqui, não teria como deixar de falar, né? O Birigui está perguntando da Petro, né? Só corrupção e ela nem balança. Olha, Birigui, na realidade, o que o mercado está colocando? Tinha esse balanço aí que se falava, tem muita corrupção aí envolvida e ninguém divulga, né? Então, o simples fato da Petro soltar esse balanço e assumir um volume substancial de perdas, já é um dado positivo aí para o mercado, né? O mercado precificou aqui isso como um dado positivo, não quer dizer que é positiva a corrupção, é positivo o fato dela assumir essas perdas, que mostra que ela está com vontade de se acertar. Num primeiro momento, a gente teve aqui uma abertura com forte queda, abrindo aqui com gap de baixa, como a gente estava imaginando mesmo no pregão de hoje, né? Teve, acho que se não me engano, abriu com 6% aí de queda, mas de qualquer forma, né, ao longo do dia aí ela foi se recuperando e acaba fechando aqui na força, apesar de estar negativa ainda em relação ao pregão de ontem, né, mas o que gera uma possibilidade de retomar a tendência de alta. E de repente pode até sair uma compra para trade, com fundamentos ou não, mas ela está bem armada aqui para retomar a tendência de alta acima dos 13,38 e por conta desse gap de hoje, de repente até um stop abaixo da mínima de hoje, seja um stop viável aí para uma nova compra para trade. Vou dar uma olhada nela com mais calma aí depois, de repente pode até entrar nos de olhos para amanhã, quem sabe uma compra com Petrobras. Por enquanto, pessoal, a Petrobras, vamos manter o foco apenas em trade. Não dá para pensar em compra com Petrobras ainda para o longo prazo. Por que não dá para pensar em compra com Petrobras ainda para o longo prazo? Vou pegar aqui o gráfico mensal da Petro. Deixa eu tirar aqui um pouco essas marcações todas. O que a gente tem para Petro ao longo do tempo, ao longo dos anos? Zigue-zagues descendentes. Então, tudo que a Petro está fazendo por enquanto, no longo prazo, é apenas uma correção da tendência de baixa. Vê essa pernada aqui de queda forte e ela está fazendo uma correção dessa pernada de baixa. Mas a direção, o gráfico longo de Petro, ainda está claramente apontado para baixo. Tem gente que me pergunta se vale a pena agora comprar Petro para o longo prazo. Eu prefiro, por enquanto, fazer apostas aí em Petro, olhando o curto prazo ainda, com trades curtos. Se continuar da forma que está, né, daqui a pouco a gente vai ter sinais mais claros de reversão de tendência. Mas, por enquanto, longo prazo, o que a gente tem para Petro, o gráfico aqui claramente flexionado para baixo, então não tem ainda, pelo menos no meu modo de ver, por que a gente pensar em compras com Petro para o longo prazo. E nem com Vale também, né? Falei em Petro, não posso deixar de falar também da Vale 5, que performou muito forte aí no pregão de hoje, né? Deixa eu tirar aqui um pouco esse lado direito. Mais uma alta bastante forte aqui. Eu tinha um objetivo curto de alta nessa resistência de 16,93, ultrapassou, chegou na seguinte de 17,52 e na sequência a gente tem essa linha de tendência de baixa. Mas a mesma coisa, a Vale está em tendência de alta? Está, no curto prazo. E nos tempos maiores? Continua em tendência de baixa. E eu não preciso nem ir para o mensal para a gente enxergar essa tendência de baixa em Vale. Basta aqui mesmo, no próprio gráfico diário, a gente já percebe aqui esses zigue-zagues descendentes. Aqui, eles continuam descendentes com um pouco menos de força, mas, no geral, ainda estão enviesados para baixo.
Pode ser que a Vale mais para frente reverta o quadro? Pode ser, mas por enquanto também a Vale está em tendência de baixa. Pegando aqui só para mostrar para vocês também o gráfico mensal da Vale. Também o que a gente tem para a Vale 5. Ela fortemente flexionada para baixo, nem repique ela iniciou ainda, né? Por enquanto ela tem apenas uma possibilidade de fundo, e um nível bastante perigoso aqui, por volta dos R$15, que se for perdido, realmente aí a coisa pode ainda ficar bastante feia para a Vale. Então também não dá para a gente pensar por enquanto em compras com prazos mais longos, nem para Petro, nem para Vale. Melhor se concentrar em operações mais curtas, né? E quem sabe mais para frente, né? Aí a gente já volte também a apostar aí, né, nessas duas empresas, que são grandes empresas aqui do nosso país, né? Para o longo prazo. Mas por enquanto eu prefiro aí segurar um pouco essas compras, tanto com Petro quanto com Vale. Vamos lá. Ike Batista falando sobre a Cielo. Bom, Cielo reagindo aqui no pregão de hoje, começou de forma um pouco negativa, né? Mas como eu já comentei aí alguns pregões atrás, graficamente ela está armada aqui para retomar a tendência de alta. De repente pode até voltar a subir por conta aí desse gás aqui que o nosso Ibov está trazendo aí, isso deve contagiar bem as empresas. Mas de qualquer forma, para a Cielo, a gente percebe ainda, nesses principais topos que ela fez aqui, ok, esse topo e esse topo aqui, uma leve divergência de topo aqui e uma leve divergência de topo no ADX. São alguns indicadores, né? Mas de qualquer forma é um pelinho aí que não deixa essa compra tão redonda aí para a Cielo. E olhando pelo OBV também, a gente já tem aqui um início de inclinação, de inflexionamento do OBV para baixo, né? Aqui com topos descendentes, ou seja, já querendo iniciar a tendência de baixa. Então, eu olharia a Cielo um pouquinho com os pés atrás, né? Mas pela tendência principal, e quem manda sempre é o gráfico de preços, ela está armada para retomar a tendência de alta e até pode, por conta aí do momento positivo do Ibov, fazer essa retomada. De qualquer forma, com o Cielo, eu seria um pouquinho mais conservador nesse momento, mas de qualquer forma, acima de 40 e 80 pode gerar aí um start curto de compra, um stop aqui bem curtinho, abaixo de 39 e 70, né, apostando aí na retomada dessa tendência de alta. E algo talvez aí 42, 43 reais, alguma coisa nesse sentido, para trade. De qualquer forma, tem um gráfico muito bonito aí em tendência de alta, né, apenas um ou outro indicador que não está tão redondo para cima. Mas ela pode se beneficiar do momento positivo do Ibov e de repente também readquirir o gás e ir lá para cima. Essa sim, essa é uma boa empresa para encarteirar, para levar para o longo prazo, porque ela tem aqui um gráfico longo, um gráfico mensal, indiscutivelmente inflexionado para cima, né? Procurando novas massas. É uma empresa assim que a gente deve procurar focar para o longo prazo. Não olhar preço em si como muita gente faz, e sim expectativa de valorização das ações. Olhar, por exemplo, em termos de rentabilidade. Quanto que a Cielo rendeu no último ano? Quanto que a Cielo rendeu nos últimos 2 anos? O preço em si é um detalhe aí que faz pouca diferença. Então, esse movimento aqui positivo, o gráfico apontado para cima, o gráfico longo, é o que a gente deve procurar para focar no longo prazo. Bom, vamos voltar às perguntas. Cielo já foi. BVMF, mais uma do Ike Batista. BVMF3, eu estou comprado nela, né? E hoje também estava fazendo aqui um belo rompimento, continua acima aqui da... rompendo essa resistência de 12,30, finalmente retomando a tendência de alta. O objetivo de alta aqui, 13,05 é o objetivo que eu tenho para ela, e agora eu virei, como eu comentei com vocês esses dias, né, eu refiz todo o meu setup através de backtest, e pelo momento aí do mercado em tendência, eu estou tirando aquelas regras mais defensivas, né,
para deixar a operação fluir mais solta. Eu só estou fazendo a minha mudança de stop quando ela forma um fundo mais acima. E é o que está fazendo o BVMF3, está formando aqui, está deixando um novo fundo agora em 11,96, confirmando esse fundo, então já é válido a gente trazer o nosso stop aqui dos 11,52, se não me engano, né, para abaixo aqui desses 11,96. Então esse stop eu devo mudar para o pregão de amanhã. O que mais que a gente tem? Quinho, boa tarde, a Croton. O que os gráficos dizem? Ainda estou comprado nela. Vamos lá. CROT 3. Bom, muito bom aqui. Croton aqui realmente, ela perdeu um pouquinho de força aqui na linha de tendência de alta, mas não desfez, só perdeu um pouco da inclinação. Opa, peraí. Estou pegando aqui o... Deixa eu acertar aqui. Era um pouquinho só, pessoal. Vamos lá. Perdeu um pouquinho a inclinação da linha de tendência de alta, mas de qualquer forma mantém aqui uma inclinação ascendente. Hoje finalmente está confirmando o fundo e querendo voltar para cima. Curto prazo, o Croton aqui está em tendência de alta e querendo retomar essa tendência. Agora, no caminho ela tem uma resistência importante em 11,51, aqui é um ponto nervoso para ela está bem armada aqui para romper, mas vamos ver como que ela reage no pregão de amanhã. De qualquer forma, né, se formar topo nessa região aqui, vale de repente até a pena aí, talvez aí antecipar uma saída e esperar aí depois a briga de fora para ver se recompram ou não acima dela. Mas se ela passar dos 11,51, ela pode vir perfeitamente buscar aqui essa resistência de 12,90, que é onde passa também essa média móvel de 200 períodos, que é um divisor de longo prazo. Então, ou seja, ainda tem campo para se desenvolver mais um pouco. E o stop, nesse caso, após essa confirmação de fundo, ele ficaria aqui abaixo de 10,17, stop gráfico em 10,15. Vamos lá, o que mais? Duratex, é uma que eu também estou comprado, que eu estou pegando também como nas últimas vezes, é sempre o primeiro ativo de cada um, para dar chance aí para todo mundo poder participar. Eu vi que você tem uma segunda solicitação também, né? Mas vamos, por enquanto, pegando apenas o primeiro ativo de cada um. Vamos lá, gráfico carregando série do instrumento. Esperar um pouquinho, enquanto aqui o gráfico pensa, deixa eu dar uma olhadinha o que a gente tem depois de Duratex. Boa tarde. Bom, vamos lá aqui. Duratex. Ela esteve melhor ao longo do dia, ela está perdendo um pouquinho de força, mas, de qualquer forma aqui, segue com viés positivo, né? E eu estou apostando aqui na retomada da tendência de alta desse ativo. Eu passei uma compra aqui no rompimento aqui nessa região aqui em 8,70, né? Ela perdeu bastante força ao longo do dia, mas ainda está aqui positiva. E eu estou apostando no objetivo de alta em 9,50, o stop loss, por enquanto, abaixo aqui desse fundo, de 8,23, 8,22. Ela segue aí armada aqui para tentar retomar a tendência de alta. Alguém está me perguntando sobre o André. Bom, pessoal, como vocês sabem, eu fico aqui remotamente, né? Eu não fico aí fisicamente dentro do escritório da corretora, eu toco preferencialmente aqui o meu trabalho mais de longe, né? Eu sei que o trade ao vivo está sofrendo aí alguns pequenos ajustes, mas esses dias aí estão tão corridos que eu não, sinceramente, eu não teria alguma informação mais específica sobre o André ou especificamente também sobre o trade ao vivo. Então eu teria que checar mesmo lá dentro da corretora. Vamos lá, o que mais? Gustavo aqui pedindo para a gente dar uma analisada em Anima Educação, Anim 3. Bom, Anima Educação.
segue com viés positivo, porém ainda não desfez a tendência de baixa principal dela. Para isso, ela precisaria romper essa resistência aqui de 24,19. E aqui, mais ou menos por volta dos R$ 23, tem aquele nosso famoso divisor de águas, que é a média móvel de 200 períodos. Então, para Anima Educação, se já tiver comprado, eu concentraria o gain nessa faixa de 22 a 23, o stop gráfico está aqui abaixo de 18,20, deixaria aqui em 18,19. Agora, para novas entradas, tamanho do stop aqui em relação ao alvo, né, eu não vejo ela tão atrativa para fazer uma nova compra. Aliás, tem ativos bem melhores para tentar. Então, só no caso comprado, concentre o gain nessa faixa entre 22 a 23 e o loss gráfico está nesse ponto. E ficar atento a alguma formação de topo, né? Se formar topo antes disso, de repente é viável sair da operação, né? Para não deixar voltar toda essa bela subida aqui, principalmente considerando que ela ainda não desfez a tendência de baixa. Na sequência, Gustavo ainda, se eu poderia analisar Elbor, claro, qual ponto seria bom para valer compra? Vamos lá. Elbor 3. Olha, a Elbor aqui está bastante fácil para analisar. Ela vem de uma forte tendência de baixa atrás, né? E nesse momento está passando aqui por uma consolidação ou um período de congestão. Na realidade, essa congestão ela vem desde aqui dos 3,70 até 4,40 aproximadamente. E dentro dessa congestão maior, a gente tem uma congestão menor entre 3,80 até 4,10, ou seja, congestão dentro de congestão. Bom, operar congestão não leva a gente para lugar nenhum, porque o preço fica ricocheteando de um lado para o outro, né, andando na horizontal ao longo do tempo, e a gente só perdendo outras oportunidades com o nosso capital empatado. Então, se for tentar alguma coisa com a Elbor, eu esperaria para compra ou acima de 4,40 e se for para venda ou abaixo de 3,70. Como eu não quero pensar em venda nesse momento, né, porque para o mercado comprador não faz sentido a gente concentrar esforços em operações de venda, se eventualmente para tentar alguma coisa na compra, acima de 4,40. Acima de 4,10 até pode sair, mas é viés, não é tendência. Eu prefiro me concentrar em tendência, que é o que faz a gente ganhar dinheiro. Continuando, Elbor já foi. Uma pergunta aqui do Aliakim, né? Bom, André, o Igor, o Aliá, que são lá do trade ao vivo, né? Como eu comentei com vocês, eu sei que eles estão, o trade ao vivo está sofrendo alguns ajustes, né? Mas na corrida desses últimos dias eu não pude me inteirar desses pontos. Vamos lá aqui para o desempenho ruim da Cosan hoje. Bom, a Cosan estava indo até bem, né? Vamos ver o que aconteceu agora com ela no final. Ela fez um pregão bastante volátil, né? A gente está nesse call que eu passei nesses dias. A gente já está na zona de lucro, mas de qualquer forma, a gente tem aqui uma região de dificuldade para a Cosan. Ela está armada para romper, porém, aqui o nosso famoso divisor longo, né, que é a média móvel de 200 períodos. Eu esperei romper os R$ 29,90 para passar a minha compra. A minha entrada se deu em R$ 29,95, né, para tentar pegar lá no momento aí de rompimento. Mas, de qualquer forma, ainda tem essa média móvel de 200 períodos que ela ainda não venceu. Ela oscilou bastante hoje para cima e para baixo, né, fechando no positivo. Não tão forte como ela teve em partes da sessão, né, mas, de qualquer forma, está armada aqui para romper e retomar a tendência de alta. Mas, graficamente, um empecilho que a gente percebe é justamente essa média móvel de 200, que eu considero ela bastante em todas as minhas análises. Cosan já foi. O que mais que nós temos? Guilherme, subscrição de PDG deve preocupar para quem está comprado? Olha,
precisaria se atentar aos detalhes dessa subscrição em si. De qualquer forma, o fato de estar comprado em PDG, eu já diria que é uma situação preocupante. Por que é preocupante? Porque a PDG está em tendência de baixa, né? Então, você está comprado num ativo que está em tendência de baixa, já é uma situação preocupante. Não dá para a gente fazer trade com ela, porque nesse nível de preço de poucos centavos, qualquer centavo a mais ou a menos faz muita diferença percentualmente. Se a gente tivesse espaço, né, o interessante seria deixar um stop aqui abaixo de 46 centavos. Seria o stop gráfico aqui para PDG ou abaixo aqui de 48. Mas de 48 para 47, se você colocar percentualmente, vai dar uma diferença assim absurda, né? Então, o ideal, PDG em tendência de baixa, seria, se for ficar posicionado nela, operações na venda e não na compra. Realmente é complicado você estar posicionado numa ação na compra, num ativo que está caindo ao longo do tempo e principalmente nesse nível de preço aí que cada centavo aí impacta muito percentualmente. Agora, os detalhes da subscrição, esses dias eu coloquei aí alguém me perguntou, eu coloquei a ata que foi deliberado os detalhes dessa subscrição, teria que, no caso, verificar exatamente para onde o preço deve convergir após essa subscrição. Ela deve ter um preço de valor e, normalmente, quando a gente tem subscrição, o preço tende a convergir para aquele valor. Bom, vamos lá, o que mais que a gente tem? 5:14, né? O tempo está acabando, mas vamos ver o que a gente já consegue analisar. Tucas aqui comprado em Ambev. Eu ainda não estou comprado em Ambev, né? Mas estou tentando fazer uma compra com ela, que é um ótimo ativo aqui, que está em tendência de alta, porém a bendita Ambev aqui está difícil ela conseguir fazer um fundo, né? Está numa região bastante favorável para isso, mas não consegue deixar um candle positivo aqui, mostrando aqui um ponto de inflexão para virar para alta. Comprado, o stop gráfico ainda está abaixo dos R$18. Se ela fizer fundo nessa região, e eu estou com essa expectativa, né, estou com de olho no alvo programado a partir de 19,25, eu devo fazer uma compra aí com a Ambev. Mas por enquanto, né, isso daqui ainda é uma expectativa de fundo que não se confirmou. Então, quem já estiver dentro, eu deixaria o stop abaixo de R$18 e confirmando o fundo nessa região, aí dá para trazer daqui para esse novo fundo, talvez por volta aí de 18,60 e qualquer coisa, mais ou menos. Bom, vamos lá, Ambev. Giovanni comprado em Eletropaulo, eu também estou comprado nela. É o PL4, vamos ver. Bom, eu comprei a Eletropaulo quando ela rompeu esses 10,30, se não me engano a minha compra foi em 10,35. Ela retomou a tendência de alta acima aqui desses 10,30. E eu estou com o objetivo de alta na Eletropaulo, apostando aqui nessa resistência principal de 11,73. No meio do caminho a gente tem 10,88, seria um alvo mais curto para ela, mas eu sigo aí com a minha compra apostando nesse topo principal de 11,73. Por enquanto o stop está aqui abaixo aqui de 9,76, estou com stop 9,75, né? De repente a gente consegue até melhorar um pouquinho para baixo aqui desses fundos, mas por enquanto está em 9,75. A Vale eu já comentei. Lojas Americanas é uma fanfarrona. Vamos ver aqui. O que aconteceu com ela? Porque ela estava prometendo aí uma... Não, até que ela tá bem mesmo. Eu acho que a colocação no caso de fanfarrona se deve àquele stop que a gente levou recentemente com ela. Que a gente estava com o stop aqui abaixo desse fundo. Bom, de qualquer forma, ela permanece em tendência de alta. Esse sinal de hoje sinaliza aqui uma compra com stop aqui abaixo de 16,47, né? E em termos de objetivo de alta aqui, eu pensaria que por volta de 16,50 seria um alvo aqui, desculpe, 18,50 seria um alvo mais curto com ela. De qualquer forma, segue na expectativa de retomada da tendência de alta, está em situação de compra nesse momento, né? E quem entrou
Na operação, deixaria aqui o stop abaixo de 16,47 e o gain por volta aqui de 18,50. Siderurgia e mineração em destaque hoje, com certeza. Sufoco. Evandro, por favor, o não pagamento de dividendos da Petro fez subir a Petro 3. Bom, essa correlação entre 3 e 4 aqui, eu não sou fundamentalista, né? Seria interessante depois, quando o Roberto fizer novamente aqui o chat, você conversar com ele, né, para tentar verificar por que uma reagiu de uma forma e a outra de uma forma aí diferente. De qualquer forma, uma é ação ordinária e a outra é preferencial. A ordinária tem direito a voto, a preferencial, a Petro 4, não tem. Porém, ela tem preferência aí no recebimento dos dividendos. Mas isso é a parte conceitual da ação, né? Para mais aí detalhes, seria melhor mesmo você tentar esclarecer esse ponto lá com o Roberto. Petrobras, mais uma vez. Pegar mais uma aqui para a gente fechar, pessoal. Uma ação que faz bastante tempo que eu não olho, o Eric que está perguntando sobre a LogN. LogN3. Logística intermodal. Bom, vamos lá. Logística intermodal. Nos prazos maiores, segue em tendência de baixa, até iniciou aqui uma pequena tendência de alta nos tempos mais curtos, né? Porém, essa tendência de alta aqui já começa a ser colocado em xeque por conta dessa forte queda de hoje. Comprado, eu deixaria aqui um stop abaixo de 3,39, no caso, 1 centavo abaixo, stop em 3,38, e se for perdido, aí já abre um risco maior de retomar a tendência de baixa maior, que ainda predomina sobre ela. Então, cuidado com essa empresa, deixa um stop em 3,38, né, e torce para que ela reaja. Eu sempre digo, torcer pode. O que não pode é torcer sem stop. Porque se for para a gente sair no prejuízo, esse prejuízo tem que ser sempre o menor possível. Aproveitando, pessoal, antes da gente encerrar, hoje à noite, 8 da noite, vou fazer uma palestra aí como operar com pouco capital. Convido todos vocês aí a participarem, né? Palestra gratuita, né? Online. Só fazer inscrição lá pelo site da Rico, dentro da guia Aprenda. Brigadão, pessoal. Valeu aí pela presença. Até a próxima aí. Até mais. Tchau, tchau.